Trunks do futuro vai voltar em Dragon Ball Super, não acredita? Até o próprio Dragon Ball Spark Zero já ensaiou essa introdução de volta. E não, galera, ele não vai voltar desse jeito. Ele vai voltar desse jeito aqui, gostosão, do jeito que a gente gosta. Porém, mais gostoso do que esse Trunks aí, somente o seu like. Cara, isso é tão delicioso, mano. E nova função do YouTube, viu? Quando você deixa o like, olha o que sobe. Letra Z do Dragon Ball Z. Tá, vai. E galera, é inegável que tanto o Vegeta quanto o Trunks são os meus personagens favoritos. E Trunks é mais ainda porque ele tem muito trauma, tem muitas camadas, diferente dos diversos outros personagens da obra. Então ele realmente chama muita atenção. Por isso que ele é tão amado por mim e por isso que tem uma fanbase tão forte também. Porque quando a gente lembra do personagem, imediatamente a gente já vem em mente as camadas que ele traz junto, tá? E quando Dragon Ball Super voltou na época e a gente soube que o Trunks do futuro iria voltar, todo mundo ficou hypado, mano. E de imediato atendeu nossas expectativas. Porque como eu falei, quando a gente lembra dele, imediatamente vem os traumas, as camadas que o personagem traz. E a primeira cena que ele aparece no Dragon Ball Super mostra isso. Ele correndo com desespero, ele correndo agoniado, angustiado e também com muito medo. Aí é que aparece, né, o Goku Black, enfim. Mas vocês sentiram que faltou algo nesse Trunks do Super que tinha no Z? Muitos falam da aparência dele, que o cabelo dele era roxo barra branco e agora é azul, ou até mesmo no físico dele. Mas pra mim é mais do que isso, tá? O cabelo não me incomoda e o corpo tem um contexto para ele estar assim. Ele tá passando fome, ele tá passando necessidade no mundo que ele está, e tá tudo bem, ele tá magro. Mas a estranheza que eu senti é além disso, muito além. Por o arco de Black ser muito curto, eu acredito que não desenvolveu o personagem como deveria desenvolver, diferentemente do que aconteceu na saga Cell. Isso é tão verdade, galera, que eu estou dizendo que a obra levanta várias perguntas com o personagem, mas não responde nenhuma delas. Então por esse motivo que eu acho que vão trazer o Trunks de volta para realmente, dessa vez, desenvolver ele. Desenvolver ele de maneira correta. Aí você me pergunta, que perguntas são essas que não tem resposta? Galera, como o Trunks conseguiu fazer uma Genkidama com a espada? Me diz. Não tem sentido. Até parece uma facilitação de roteiro. Coloca qualquer golpe aí, tá? Vamos encerrar essa saga e valeu. Mas não é justificado como ele conseguiu esse poder, como ele conseguiu esse golpe, como ele aprendeu. E aí, como foi? Como eu falei, parece uma resolução barata, porque eles não sabiam como terminar o arco. Outra pergunta sem resposta é a própria transformação dele. Tá, como é essa transformação? Qual é o nome dela? Beleza, que o nome dela saiu em notas. Galera, tem que aparecer na série. Eu tô assistindo a série, não vou ver caralhos de nota, não vou. Então qual é o nome da transformação? Como ele conseguiu? O que gatilhou ele liberar essa transformação? Qual é o nível dela perante a obra? Porque a gente teve, contextualmente falando, né, a explicação do instinto superior, o embasamento. O ego superior foi menos, mas teve também o bestial, que estavam desenvolvendo, né, ainda não desenvolveu completamente, mas ao mesmo tempo a obra parou, né, então é justificável não explicar mais. Então tem que explicar essa transformação. E seria até interessante porque cada Saiyajin teria uma transformação bem específica. Poderia trazer o Trunks de volta, né? E desenvolver essa transformação. Quem sabe essa transformação não é incompleta? Pareceu incompleta, tá? Pareceu bem incompleta. Então precisa desenvolver isso. Aí eles largam a transformação e valeu. Parte pro próximo episódio e esquece como ela veio. E o mais importante do que golpe e transformação, para mim, são as camadas que Trunks sempre trouxe lá no arco de Cell. E aqui não tem. Galera, deveria ter uma introdução, ensaiar a relação de Gohan e Trunks. Gohan no futuro morreu. Gohan no futuro foi o professor de Trunks. Eles tinham uma relação muito grande. Por que carambas eles não desenvolveram essa relação? Colocaram ele tomando picolé, né, um sorvete, e no final a gente tem pelo menos um resquício que poderia ser, né, ele se despedindo. Galera, foi um desperdício tremendo. Eles simplesmente optaram por não desenvolver essa relação dos dois.
E seria basicamente a relação de Piccolo com Gohan. Seria Gohan com o Trunks, poderiam desenvolver isso. Ah, mas não fizeram isso no Arco Cell. Mas a proposta era outra coisa, ele era criança. Inclusive, galera, o Gohan do presente, ele tá com a mesma idade, com a mesma fisionomia do Gohan do futuro, que morreu com os androides. Então, não só essa relação, a relação ele com o número 17, com o número 18, tudo isso foi cortado. Tudo isso não desenvolveram o Trunks como deveria desenvolver. Aí junta tudo isso, tá? Descartaram todas essas ideias e colocam aquele final horroroso. Galera, não tem sentido algum Trunks ir por uma linha alternativa parecida com a dele. No Arco Cell até é entendível ele voltar para a linha dele, né? Até porque, apesar de todo mundo estar lá, mas a mãe dele tá esperando ele, né? O avô, enfim. Mas agora ele não tem para onde voltar. Na saga Black não tem para onde ele ir. Aí cria uma linha alternativa, não tem nem sentido. Devia ter ficado no passado, galera. Então, por esse motivo, pra mim tá mais que claro que Trunks vai voltar. Porque deixaram muitas pontas soltas, muitas coisas sem explicar, tá? E muita coisa sem desenvolver. Porque pense comigo, Trunks disse que iria voltar no próprio anime, correto? Então aí já deixa uma brecha. Os criadores sabem que Trunks é um personagem muito querido pela grande parte dos fãs. Então, por esse motivo mesmo que ele voltou no Super. E por esse motivo ele vai retornar. Porque é só pensar comigo, como eu falei, que os criadores estão fazendo coisas que a gente quer muito. Canonizou o Broly, canonizou o Super Saiyajin 4, trouxe o Freeza de volta, colocaram o Gohan em Piccolo no nível do poder que o pessoal queria muito. Então assim, eles estão escutando a gente e vão continuar escutando, vão trazer Trunks de volta. Entendido até aí, né? Pronto. O Dragon Ball Super, até a finalização do Arco Black, era muito Goku e Vegeta. Depois do Arco Black, que começaram a desenvolver realmente os outros personagens secundários, como o Kuririn, o próprio Freeza, né, o número 17. Eles viram que deram tão certo com a volta desses guerreiros, desses personagens, que replicaram isso nas outras sagas. A saga Moro também tem muitos personagens que estão de volta, o próprio 17, o Yantia, o Tenshinhan, e na última saga que tem, né, que tem um filme, também desenvolveram o Piccolo e Gohan. Então eles acertaram aí. Então acredito que trazer Trunks de volta será mais um acerto, porque diferente do Arco Black, que a estrutura do anime era completamente diferente, que era só Goku e Vegeta, a estrutura agora, hoje em dia, é completamente outra. Os guerreiros Z estão participando mais em conversas, em lutas, em interações. Então, se trazer Trunks de volta na estrutura atual, vai ter coisas que a gente nunca viu. Por exemplo, a interação dele com o 17. E quando eu falo interação, não é uma ceninha ou outra. É lutarem juntos, é se entenderem, é criar uma relação. Com o próprio número 18 também. E com Gohan. Gohan voltou à luta. Gohan pode voltar a ser uma inspiração a Trunks a crescer novamente. Então a estrutura do anime está aberta para trazer Trunks de volta, tá? E aí sim fazer coisa que não fizeram no Arco Black. E a gente tem um gostinho disso aí lá no jogo do Dragon Ball Z Spark Zero, que tem uma linha alternativa, né, que o Trunks não vai embora no final da saga Black, ele fica no passado, como deveria ser. E lá ele treina com Vegeta, treina com o Gohan. Na luta no torneio do poder, ele tem toda uma interação com o Android 17 e 18, tem conversas. Galera, isso é um ensaio do que pode vir, tá? E acredito que realmente eles têm algo em mente. Mas para isso, infelizmente, a gente tem que esperar até o anime chegar. Mas eu acredito fielmente que possa acontecer sim. Se você acredita, deixa o like, tá? Se inscreve, ativa o sininho e eu quero ser o canal maior do Brasil sobre Dragon Ball. Só você pode me ajudar. Valeu e falou!